As Crónicas de Spiderwick, a Pedra Mágica. À minha avó Melvira, que me aconselhou a escrever um livro como este e a quem eu respondi que jamais o faria. Holly Black. A Arthur Rackbaum, que continua a inspirar outras pessoas como me inspirou a mim. Tony de Terlizzi. Caro leitor, no decorrer da nossa longa amizade, eu e o Tony temos partilhado um fascínio infantil por contos de fadas. Contudo, não entendíamos a importância dessa afinidade ou a forma como poderia ser posta à prova. Um dia, juntamente com alguns outros autores, estávamos a autografar livros numa livraria. Depois de terminada a sessão de autógrafos, ficámos um pouco mais para ajudar a empilhar livros e conversar, até que um empregado se dirigiu a nós e nos informou de que alguém nos tinha deixado uma carta. Quando lhe perguntei a qual nós se destinava a carta, ficámos surpreendidos com a resposta. Aos dois, disse ele. O conteúdo da carta está reproduzido na íntegra na página seguinte. O Tony passou muito tempo a olhar fixamente para a fotocópia que acompanhava a carta. Depois, em voz baixa, perguntou a si próprio onde estaria o resto do manuscrito. Escrevemos rapidamente uma mensagem, metemos-la no mesmo envelope e pedimos ao empregado que a entregasse aos irmãos Grace. Pouco tempo depois recebi um pacote em casa, atado com uma fita vermelha. Uns dias mais tarde, 3 crianças tocaram a campainha da minha casa e contaram-me esta história. O que aconteceu desde esse momento não é fácil de descrever. Eu e o Tony temos andado mergulhados num mundo em que nunca acreditámos muito. Agora compreendemos que os contos de fadas e outras criaturas fantásticas são muito mais do que histórias de crianças. Estamos rodeados por um mundo invisível e esperamos que tu, caro leitor, te comeces a perceber dele. Caros Sra. Black e Sr. Dieter Lizzie, sei que muita gente não acredita em criaturas fantásticas, mas eu acredito e acho que vocês também. Depois de ter lido os vossos livros, falei de vós aos meus irmãos e decidimos escrever-vos. Nós temos provas de que existem criaturas fantásticas. Aliás, até sabemos muito sobre elas. A folha que juntamos a esta carta é a fotocópia de um livro antigo que encontramos no nosso sótão. A fotocópia não é muito boa porque tivemos alguns problemas com a fotocopiadora. O livro ensina as pessoas a identificarem as criaturas fantásticas e a protegerem-se delas. Será que podiam entregar este livro ao vosso editor? Se puderem, por favor, coloquem uma carta neste envelope e deixem-na na livraria. Nós encontraremos uma forma de vos enviar o livro. É demasiado perigoso mandá-lo para o correio normal. Apenas queremos que as pessoas tenham conhecimento disto. As coisas que nos aconteceram a nós podem acontecer a qualquer um. Atenciosamente, Mallory Jared e Simon Grace. No qual não só a gata desaparece. O último autocarro deixou Jared Grace ao fundo da rua onde morava, a casa dilapidada onde habitava a sua família até a mãe encontrar um sítio melhor ou até a sua velha e destrombilhada tia a querer de volta. Ficava no cimo de uma rua íngreme. As folhas vermelhas e douradas das árvores junto ao portão davam à casa de ripas de madeira cinzentas um ar ainda mais abandonado. A casa tinha um aspecto tão mau como a disposição de Jared. Mal conseguia acreditar que já tinha ficado de castigo depois das aulas. Ele bem tentava dar-se bem com os outros miúdos, mas não tinha lá muito jeito. O que acontecera hoje era exemplo disso. É certo que tinha estado a desenhar um duende enquanto a professora dava aula, mas estava a prestar atenção, mais ou menos. E a professora escusava de ter mostrado o seu desenho à turma toda. Depois disso, tinham-se fartado de usar com ele. Sem saber como, deu por si a rasgar o caderno de um rapaz ao meio. Tinha tantas esperanças de que as coisas corressem melhor nesta escola. Desde o divórcio dos pais as coisas tinham ido de mal a pior. Jared entrou na cozinha. O seu irmão gêmeo Simon estava sentado à velha mesa rústica com um pires de leite intacto à frente. Simon levantou a cabeça. Viste o Tibbs? Cheguei agora. Jared dirigiu-se ao frigorífico e bebeu um golo de sumo de maçã. Estava tão gelado que lhe fez doer a cabeça. Mas viste-a lá fora? Perguntou Simon. Procurei-a por todo o lado. Jared abanou a cabeça. Que lhe importava a estúpida gata? Ela era a mais recente membro da coleção de animais de Simon. Mais um animal a querer festas e comida ou a saltar-lhe para o colo quando estivesse ocupado. Jared não compreendia por que razão ele e Simon eram tão diferentes. Nos filmes, os gêmeos verdadeiros tinham daqueles poderes fixes
como ler os pensamentos um do outro com um só olhar. Na vida real parecia que a única coisa que os gêmeos conseguiam fazer era usar calças da mesma medida. A irmã Mallory desceu as escadas ruidosamente, arrastando um enorme saco. Numa extremidade viam-se os punhos dos floretes de esgrima. Parabéns pelo castigo, é normal. Mallory pôs o saco ao ombro e dirigiu-se para a porta das traseiras. Pelo menos desta vez ninguém ficou com o nariz partido. Não digas à mãe, está bem, Mal? Mediu Jared. Como queiras, mais cedo ou mais tarde ela acabará por saber. Mallory encolheu os ombros e saiu para o relevado. A sua nova equipa de esgrima era ainda mais competitiva do que a anterior e, portanto, aproveitava todos os momentos livres para treinar. Era quase uma obsessão. Vou à biblioteca do Arthur, disse Jared, começando a subir as escadas. Mas tens de me ajudar a encontrar a Tibbs. Estava à espera de que chegasses a casa para me ajudares a fazer isso. Eu não tenho de te ajudar, disse Jared, começando a subir os degraus 2 a 2. No corredor do andar de cima abriu o armário da roupa branca e entrou lá para dentro. Atrás da pilha de lençóis amarelecidos e a cheirar a naftalina, encontrava-se a porta que dava acesso à divisão secreta da casa. A sala tinha pouca luz que entrava pela única janela ali existente e um cheiro bafiento a pó. As paredes estavam completamente escondidas por trás de fileiras de livros velhos. Um dos lados da sala estava quase todo ocupado por uma secretária pesada, cheia de papéis velhos e de frascos. Era a biblioteca secreta do seu tio bisavô. O lugar preferido de Jared. Jared olhou para trás, para o quadro que estava pendurado ao lado da entrada. O retrato de Arthur Spiderwick olhava ao lado alto, com os seus olhos pequenos, meio escondidos atrás de uns óculos redondos e minúsculos. No retrato, Arthur não parecia muito velho, mas tinha os lábios cerrados e uma expressão pouco simpática. Não tinha mesmo nada ar de quem acreditava em criaturas fantásticas. Abrindo a primeira gaveta do lado esquerdo da secretária, Jared tirou um livro embrulhado num pedaço de pano. Guia Prático do Mundo Fantástico de Arthur Spiderwick. Embora o tivesse encontrado há apenas algumas semanas, Jared já considerava o livro como seu. Mantinha-o quase sempre junto de si. Por vezes até dormia com ele debaixo da almofada. Só não o levava consigo para a escola com receio de que alguém lhe o tirasse. Nisto ouviu-se um som abafado vindo do interior da parede. De Dalete? Chamou Jared baixinho. Nunca sabia quando o duende de casa estava por perto. Jared pousou o livro ao lado do seu último trabalho escolar, um retrato do pai. Ninguém, nem mesmo Simon, sabia que ele estava a aprender a desenhar. Não tinha grande jeito, na realidade não tinha mesmo jeito nenhum, mas o guia servia para registar coisas e para o fazer bem, teria de aprender a desenhar. Contudo, depois da humilhação por que passara hoje, não lhe apetecia pegar no retrato. Para ser franco, apetecia-lhe rasgá-lo em pedacinhos pequenos. Há um cheiro maléfico no ar, disse uma voz junto ao seu ouvido. É melhor teres cuidado. Virando-se rapidamente para trás, viu um homenzinho pequeno e acastanhado vestindo uma camisa e calças do tamanho das de um boneco, feitas de uma meia até ao joelho. A criatura estava de pé numa das prateleiras ao nível do olhar de Jared, segurando-se a um fio de linha. No cimo da prateleira, Jared viu o brilho de uma agulha prateada que o duende usava para fazer rapel pela parede abaixo. Desdalete, que se passa? Pode haver perigo. Pode não ser nada. O que quer que seja, tu é que o provocaste. O quê? Ficaste com o livro apesar dos meus conselhos. Mais cedo ou mais tarde terás de pagar o preço. Tu dizes sempre isso, disse Jared. E o preço da meia que usaste para fazer a tua roupa? Não me venhas dizer que era da tia Lucinda. Os olhos de Dalete soltaram faíscas. Não te rias. Hoje não. Não tardarás a recear as criaturas do outro mundo. Jared suspirou e caminhou até à janela. A última coisa de que precisava era de mais sarilhos. Lá embaixo conseguia ver o quintal todo. Mallory estava ao pé da velha cavalariça, a trespassar o ar com a lâmina do seu florete.
Mais à frente, junto à vedação de tábuas meio desmoronadas que separava o quintal da floresta que ficava ali perto, estava Simon, de mãos em concha em volta da boca, provavelmente chamando-o a estúpida da gata. Para lá do sítio onde Simon se encontrava havia uma mancha escura de árvores frondosas, mas lá embaixo, ao longe, o bosque era atravessado por uma estrada parecendo uma grande serpente negra no meio de erva alta. Desalete segurou-se firmemente ao fio de linha e balançou-se até ao parapeito da janela. Ia começar a falar, mas calou-se de repente, ficando a olhar lá para fora. Finalmente pareceu recuperar a voz. Há goblins no bosque. Isto não está nada bem. O meu aviso não chegou a tempo. Não há como evitar o teu destino. Onde? Junto à vedação. Não consegues vê-los? Jared semicerrou os olhos e olhou na direção indicada pelo duende. Lá estava Simon de pé, muito quieto, a olhar de forma estranha para a erva. Diante do olhar horrorizado do irmão, Simon começou a lutar com alguma coisa, contorcendo-se e dando socos no ar. No entanto, nada havia à sua frente. Simon! Gritou Jared. Tentou abrir a janela, mas esta estava fixada com pregos. Bateu com força com os punhos no vidro. De repente, Simon caiu ao chão, continuando a lutar com um inimigo invisível. Um momento depois, desapareceu. Não vejo nada, gritou Jared para o duende. O que se passa? Os olhos negros do Dedalete brilharam. Esqueci-me de que os teus olhos não prestam, mas há uma maneira de se fizeres o que te digo. Estás a falar da visão, não estás? O duende disse que sim com a cabeça. Mas como é que eu te consigo ver a ti e aos goblins não? Vocês só veem o que nós quisermos mostrar. Jared agarrou no livro e folheou rapidamente as páginas que já conhecia quase de cor. Desenhos, ilustrações e aguarela, e notas na escrita cheia de arabescos do tio. Cá está, exclamou o rapaz. O duende saltou do parapeito da janela para cima da secretária. A página onde Jared tinha o dedo explicava as várias formas de se atingir a visão. Passou rapidamente os dedos pelo texto. Cabelo ruivo, ser o sétimo filho de um sétimo filho, água do banho de uma criatura fantástica. Parando nesta última, olhou para cima para Dedalete, mas o pequeno duende apontava excitadamente para o fundo da página. A ilustração era clara, uma pedra com um buraco no meio, como se fosse um anel. Com a lente da pedra, consegue ver-se o que está oculto. Com estas palavras, Dedalete saltou da secretária, atravessando a divisão a correr até à porta do armário da roupa branca. Não temos tempo para procurar rochas, gritou Jared. Mas que mais podia fazer a não ser segui-lo?